foi feia. É isso aí. Vai lá do Como, lado. Sérgio, você pode repetir o negócio da braquiária, por favor? Como é que foi? Não, a braquiária tem a época do Solta ano semente. dela, solta semente. Isso. Antes da semente ficar madura, que vai cair no chão, ela rebrota. Sim. Antes que ela tá ficando verdinha, você vem com a tesoura, tira os tuchos, tira a O semente talo que tem a e põe semente. fogo, queima ele num canto do sítio. Econômico, Pavoroso. eles passam por cima de tudo. Pavoroso, e não está dando certo. É. Então você vê, essa tua matéria e tantas outras que estão publicando por aí, então você vê, digamos, o agricultor russo está descapitalizado, certo? Totalmente. Porque tem problema, não está produzindo, é decadência por algum motivo. E o americano tem super safra? Também pode quebrar se houver uma briga com a China? Pode, não pode? Ué, mas ele tem super safra e aqui não tem. Mas olha, mas é negativo do mesmo jeito. Estão entendendo que é uma coisa descontrolada no mundo? Porque tem matéria no mundo, isso já falamos e é repetido. Tem alimento no mundo produzindo para sustentar 9 bilhões de população. Para 9 bi. Nós temos 7 bilhões de povo no mundo. Tem comida até hoje para sustentar normal 9 bilhões de gente, vai. Não teria ter gente com fome, nem se hoje o planeta tivesse mais 2 bi de gente. Mas nós temos 2 bi famintos. Então sobra comida, perde-se comida, vai ao lixo, porque o descontrole de distribuição no mundo é fatal. É aí que está dando a fome no mundo. Tem colheita, mas se perde, ou por um motivo ou por outro. Ou briga comercial, os sacos do cereal apodreceram no navio, enterra, incinera. O animal ficou doente, sei lá o porquê das quantas, enterra 200 mil boi, coisa desse jeito. Tomate que jogam no lixo. No lixo, nos porque caminhões. O preço caiu. Caiu porque não vale a pena, o leite que é derramado, enfim. É pintinho sendo enterrado simplesmente porque encareceu o milho, a ração, aí mata os pintinhos, enterra tudo. É, o cara não tem como dar o ciclo. Agora eu te pergunto, vamos falar agora em termos de Brasil, essa notícia de agora, que é o caso da paralisação das negociações do frango de exportação. O grande exportador parou agora de momento porque é um assunto internacional. O grandão, que é o exportador, o grandão. E a cadeia lá atrás do frango? Parou. O pintinho tem uma sequência, para. O franguinho que era para ser vendido, vai botar onde os franguinhos? Milhões de cabeça. Parou o corte lá na ponta. E esse pessoal de trás que não tem culpa de nada, que são os caras que estão lá chocando o pintinho, é a granja, como eles sustentam se os animais pequenos ou os demais, parou o ciclo de venda. E o que está vindo atrás nascendo? E o que já chocou? Faz o quê? Corta. Então, é alimento que não vai se transformar, que vão incinerar, alguma coisa vai acontecer. Você entende o que eu quero dizer? Aí o preço do frango dispara, ou não dispara. Quer dizer, existe um descontrole mundial por fatores que o modelo mundial não está correto do alimento. Está tendo muita má distribuição e ganâncias de uns com fome dos outros. E quando tiver agora guerra comercial, que a tonelada de alimento no mundo é controlada pela Bolsa de Chicago. A tonelada do preço, de tudo. Açúcar ou não, café ou não, tudo é Chicago. Então eu pergunto, havendo uma guerra, como tudo parece que vai ter mais descontrole de preço de alimento no mundo, a tonelada desse açúcar, digamos que isso é uma carga de açúcar, vamos dar um nome qualquer, na Bolsa de Chicago a tonelada do açúcar está, vamos dar um nome qualquer, $100 a tonelada, ponto. Como a briga comercial de açúcar ou não, grãos ou não, a tonelada vai subir na Bolsa de Chicago, certo? Ele é um país pobre da África, ou não importa qual país que tem problema de alimento. Ela é da Ásia, é um país que tem problema de caixa. Subindo a tonelada desse alimento por briga comercial, a Bolsa de Chicago sobe o preço do alimento. Como que esse país pobre vai comprar o mesmo açúcar se ele já não tem dólar capitalizado? E ela na Ásia, um país pobre, tem 10 milhões de habitantes, vai comprar aquele arroz, que a tonelada foi para tanto na Bolsa, compra menos arroz. Esse país compra menos milho, esse daqui vai comprar menos trigo. O outro país pobre, ou seja, vai diminuindo o abastecimento dos países mais pobres e o preço encarecendo. É o que está pintando. Então, nós estamos entrando, o que a gente fala é dentro de fato, tá, gente? Aqui ninguém está assustando, não. O que eu quero dizer mais uma vez, coincide o nosso trabalho educativo de alerta de problema de alimento no mundo
qual é o nosso alerta? Que todos vocês, no mundo todo, voltem a produzir um pouco o teu alimento. Estamos falando a mesma conversa Alexandre, o que o nome nosso dele, me grupo ontem à noite. Nós estávamos na mesa falando sobre isso, tomando café. Toca o telefone, vi um celular que eu não conheço, atendi, e ele dizendo que ele mora no Jabaquara, comprou um terreno bom em Lins, baita cidade boa, 5 mil metros quadrados, já está formando pomar, e ele dava risada. Falei, quem você está rindo, Sérgio? Você fala as coisas no programa, já estou no programa 600, como eu fazia tudo errado. E pior, ele falou para mim, ele está vendo nosso programa, depois ele se manifesta. Ele falou assim, o pior, que lá na minha cidade eu escutava o pessoal que tem mais idade do que ele falou, o pessoal com 55, 60 anos, ele falou, e eu achava que eles estavam falando coisa certa. Quando vi teus programas, ele falou, levei um susto. Porque aqueles caras do interior que estão dizendo que eles não sabem nada. Que pena, o pessoal não está entendendo nada. Eu falei, fala para eles verem nosso programa e dá o toque para os caras para eles mudar a cabeça deles. Ele falou, Sérgio, pavoroso. Eu achava que eu era o bambambam da coisa. Ele falou, fiz tudo errado, estou refazendo tudo outra vez. Eu comprava muda de qualquer forma, não funcionava. Eu vi esse negócio de pérola da terra, eu entendi, avisei os outros. Ele falou, coisa que eu não imaginava. Então você vê que nem ele de Lins. Quem lembra do Daniel? Ah, uma informação, viu, pessoal? Eu acho que você postou ontem do Carlos. Então, ontem eu soube, o nosso amigo Tempurim, tem uma matéria nossa, não lembro o número do programa, não sei se o Virgílio lembra, da uva Bordeaux aqui de Ferraz. O número do programa não... 50 caixas de uva. Eu não lembro o número, mas não sei se é 448, 468, por aí. E o Carlos Tempurim, com aquela Bordeaux no quintal da casa dele, de 6 anos, colheu, sei lá, 1.050 caixas de uva, filmado. E ele acabou falecendo antes de ontem, eu soube, o primo dele me ligou, ele teve um AVC. Aí eu liguei para o nosso pessoal, você achou o programa? Achei, achou, então postei, tá? você está no Face? Tá no Face. Está no Face. Então, uma homenagem ao Carlos e família, que chato, ele teve um AVC, estava com pressão alta e acabou falecendo. Que bom que a gente filmou ele, filmou uma videira dele 1 ano e meio atrás. O Daniel estava lá, agrônomo do CAT. Eu avisei ele ontem, o Daniel, porque ele veio naquele dia com o pessoal. Ele veio com 20 pessoas e ele falou, poxa, que pena que o Carlos faleceu. Aí ele me falou, Sérgio, há 15 dias eu voltei para o interior, estou morando Nasceu, Mococa. E ele falou que ele já está conversando com os amigos dele, que ele quer montar lá um embrião, o grupo Fanáticos Mococa. Eu falei, então você trabalha. Falei, maio, junho, julho, época de porta-enxerto e tal, eu te mando a coleção. Ele falou, não, 422 o programa. Ó, então é 422, tá, pessoal? Quem puder ver, é a matéria daquela videira Bordeaux. Esse programa está no YouTube. No YouTube, da matéria nossa. Dá uma olhada lá, o Carlos mostra a videira, eu estava lá, e o Genilson do meu lado. O nosso caseiro que faleceu agora faz 1 ano. Então nessa filmagem, nós já perdemos o Genilson, inacreditável, e o Carlos ontem. Quer dizer, é uma coisa impressionante, é uma coisa triste. Ainda bem que não. Zé do Pêssego, o homem é uma sumidade. Depois você vai falar desse limão, que ele tem um pé, seu Zé. Eu nem sei que nome é esse limão, não conheço. Você foi lá? E o seu Zé deu umas frutas para ele de limão, que ele vai tirar a semente, e depois nós vamos fazer um programa lá no seu Zé, viu? Quando puder ir, toca pro seu Zé falar desse pé de limão, contar qual é esse limão, quanto tempo ele tem, qual é o nome dela. Vamos tirar a semente dela, que ele tem várias. Ele te deu umas 8 frutas? Não, deu uma... Meia dúzia? Por aí. O que eu poderia contar, adiantar alguma Conta aí coisa... você que esteve lá com ele, fala. Foi o seguinte... Como é que foi a história? Olha que baita limão, gente. Coisa antiga. Eu não conheço esse limão. Eu não conheço. Eu conheço 5 variedades de limão, hein? Eu não conheço isso aqui, eu nem sei o que é. Então... Você conhece? Sabe o nome? Não, o nome não sei. Não, mas não sei o eu já nome. peguei semente e tenho muda em casa. Ah, aí. Mas eu peguei E aí? lá na figueira em Pederneiras. É um pé que está escorado, com 2 escoras, tamanho, é tão carregado Tanta que tava. produção. Tem que filmar esse pé. E ele me contou que um parente dele foi lá, e ele deu esses limões aí para ele, e ele ia fazer, acho que era um concurso, ia participar de um concurso, uma exposição, alguma coisa assim. De frutas? De frutas e de outras frutas. E ele levou Esse amigo, o parente dele levou alguns limões, é Levou. isso? Para exposição. ganhou o primeiro prêmio. Olha, tá vendo? Aí não sabia dessa. Você tá vendo? Olha que coisa maluca. É fantástico. Olha. Eu sugiro
sugiro Quer abrir? até abrir, vamos abrir. abrir e fazer uma limonada para todo Não é mundo. limonada. Ô, vai, não é limonada. Pega um pratinho também. consegue Vamos espremar ele. Fazer caipirinha. Vira, faz caipirinha dentro. É, você corta no meio. Exato. Dela, Os gringos estão loucos por isso. numa combuquinha dela mesmo. Olha o tamanho da Eu casca. acho Então que você vai dar uma põe- dessa, Tira dá um- aqui, Você põe açúcar, aí amassa. faz aí tá aí dentro. cachaça. Olha, mais uma que não fazia. Mais tarde eu vou experimentar pra ver se é bom. Ó, não vamos fazer, não vamos fazer. Esse é tão ácido quanto o outro. Não vamos fazer uma caipirinha aí com ela. Aqui dentro. Não vamos fazer. É igual abacaxi, você Nós somos cultura, tá? Aqui é cultura, tá? batida de Eles são a abacaxi. maioria comprida. A maioria comprida. Só queria ressaltar que ele falou que não precisa nem enxertar. É só o caroço. Por semente, ela vai bem por semente. Aí, mais uma. Então pode ser enxertado, aí você gosta de enxertar? Pode fazer de borbulha ou semente. Você já tem lá um teste lá na tua Ela vai casa. fazer as pesquisas. Ou seja, já se começa ele com- vai já começa. bem como pé franco, ele deve também ser um ótimo porta-enxerto. Pode ser, se ele tiver vida longa, desde que a raiz não pegue doenças da raiz, como nematóide, eu não sei. O seu Zé vai poder falar dela. Se esse pé que ele tem, deve ter mais de 20 ou 30 ou 40 anos que eu não sei, se ela já tem vida longa, é um sinal que a raiz então tem vida longa à planta. Fica grande, Pode servir né? de cavalo sim, grande. pode servir. E é uma Agora árvore vai grande. grande. Ele vai Porque pelo saber. tamanho dos frutos, você vê que é uma Ela árvore grande, com tem vigor, corte, né? Nossa, tem corte. tem Ah, corte enorme. então pode ser um belo porta-enxerto para Seu cima. porte é enorme. Pode ser. Comprida. Igual a laranja Até que nem a Vai fruta molhar minha- o jornal. a laranja da terra tem uma semente Vai cortar a mão, minha chatinha na ponta? E olha que coisa linda. mas esse não tem muita semente. É, tira a semente um pouquinho, vê se tira alguma semente pra gente mostrar. Vai tirando, e tem, lá dentro tem sim. Usar dentro. Nós vamos fazer nossa carne, nós vamos temperar a nossa linguiça com isso aí. Cortou a semente. Não, mas tem lá dentro tem. Cortou só dois. Ó, tem lá dentro, tem Mas é bastante. azedo? Tem muito, tem muito. Não sei se é ácido. Já cortou. É azedo? Bastante, bastante. Não? Saboroso. Ele é gostoso. Olha Olha, eu Silvio. experimentei. Imagina o Silvio agora já olhando. Olha, ó, mostra aí. Não é azedo, não. Ele é gostoso. Olha as sementes, ó. Perto dos Pega no limões, teu ele pão, não põe é esses azedo. três na tua mão pra ver. Não é ácido, né? Gostou suave, muito bom pra salada. Os caras gringos lá não põem nem gelo. Muito bom pra salada. Diferente, diferente. A cor, Não tem nada a ver com o Tahiti, nada a ver com o siciliano, nada a ver com o caipira. sabe o que que me lembra da cor? A Laranja lima da Pérsia. Lembra muito. Ele é gostoso que parece que já vem até com sal. É. Mas é, Eu já pensei nisso. mas ele parece que já tem sal. É, a semente. O sabor dele é suave. Ó, você vai juntar a semente, você leva pra você. Dá pra tomar Já puro. faz um pouco de semente. Depois quando for na casa do seu Zé, Mas, junta uns gente, galinhos. agora vocês deixaram todo mundo curioso. Como é que é o nome desse limão? Não, agora só o seu Zé sabe. É só ligar pro seu José. É. Mas ele também acho que não sabe. Quando você foi lá? Não, mas descobre, alguém vai falar. Não, vamos mandar. pesquisador tá Vamos vendo? mandar essa foto Alguém desse da limão lá pro Embrapa, pessoal alguém aí, do alguém Globo sabe, Rural. Lá alguém eles não descobrem tudo quanto é Sabe fruta lá lá. o- Chuquite lá. Ele sabe tudo. É uma boa pergunta. Chuquite Corozawa. É, Não é o nome do homem lá que descobre tudo quanto é fruta? Então pronto, manda pra ele. fotografa, ó. Fotografa isso aqui, Quando você foi, vai? faz uma escrita Quando você e manda foi? pro Globo Rural. Aí eu vou fotografar. Ó, Depois eu vou fotografar. Põe num prato assim, eles respondem. Não, vai dizer que é uma anomalia genética. Não, isso é uma coisa antiga. Tem nada. Você vê a casca, ele tem um pouco de parede, ó. Ele tem uma parede boa, tem uma massa boa. Vou pegar ele mais de perto. É, pega isso, mostra lá, mostra bem de perto. Eu tô de olho na semente. Você conta aí, tá? Não, Tô de olho na semente. Quem mais? tem aqui, ó, tira aqui. Um amarelo bem vivo, né? A casca dele. Cadê o... Tem que contar ali. Parece siciliano, não é? É que limão bonito, né? Cor, não É. é? A cor delas E o sabor dele parece que já tem sal. bacana. É, tem um tipo de limão que eu pesquisei, limão doce. Bom, falamos... Vamos lá, mais perguntas. Falamos então... Vamos deixar essa Sérgio, isca... só queria pedir desculpa por falar. Tem como só trocar um pouquinho o curva aí? Bem, Eu por quê? Porque aí fica mais fácil. É o ângulo. O ângulo. Ah, pra filmar? Ângulo de câmera fica melhor. E como ele tá falando bastante, não repara, tá? Eu fico mais quieto. Então. Sim. Bom, a
pergunta é a seguinte. Foi? Isso aí, bem lembrado, vamos falar. Bom, Sérgio, Ô, vai, só fala um pouquinho mais alto, porque aqui. tá aqui o microfone. Não, mas esse microfone não é para transmissão ao vivo. Ah, tá. Eu estou coletando determinados assuntos que às vezes aparecem lá no Facebook e não foi respondido satisfatoriamente. Então eu procuro trazer para cá. Então, sempre que eu ver um assunto ali que não foi bem resolvido, vou trazer para o Sérgio. E um assunto que eu selecionei é de um companheiro do grupo, ele está lá no Nordeste e ele faz umas experiências no sentido de que ele deixa a muda estressar com pouca água no Nordeste para que ela se adapte ao clima. Pergunto, é um procedimento correto? Eu, do que eu conheço, do que eu leio da minha prática, deixar um local que já tem muita evaporação, que nem o Nordeste. Agora ele está falando Nordeste, não sei que lugar. Ele não sabe se lá chove, se não chove, quanto chove Rio por Grande mês. do Norte. Rio Grande do Norte. Então, dependendo do Rio Grande do Norte, tem local que é fresco, tem local que é fresco, e tem local que não é. Mas vamos na suposição que é o local que tem quase chuva É escasso, né? muito escassa. Você vê, a videira, que como qualquer outra árvore frutífera, em local que não tem chuva, ou chuva quase escassa, ele tem problema de estresse hídrico. Eu não sei se a planta dele está desenvolvendo, eu não sei. Ele não entrou com mais detalhe. Mas eu tenho minha dúvida de se um local que tem estresse por umidade ou por chuva, mantém esse local, o solo sem água nenhuma, sem cobertura morta, e achando que ela vai se adaptar ao extremo, a falta d'água, eu acho que o pomar dele ele não vai ter muito sucesso. A não ser que é um local que ele fala que é calor, mas chove. Aí é diferente. São coisas distintas. Tem que saber explicar direito, entendeu? Então, eu estou fazendo uma historinha. Se é um local que é seco e não tem chuva permanente, quer dizer, no mês lá não chove nem 50 milímetros, nem isso, então já é um local de muita pouca chuva, eu acho que ele vai ter um grande problema para ter fruta. Porque se esse pomar crescer um pouco mais, se tiver muita secura, ele vai ter problema de segurar a florada, por secura. A fruta, dependendo da carga, uma parte da fruta vai cair por falta de umidade. Então tudo depende. Então talvez ele é muito novo, eu estou imaginando. Ele deve estar começando com fruta um pouco agora. Ele não está no ritmo de planta já meia adulta, entrando em fase de floração. Eu acho que ele é novo, ele está achando que deixando assim, sem água, a planta vai acostumar, ela vai progredir. Não vai, não vai. Agora, se é um local que tem uma certa chuva permanente, embora é norte ou nordeste, mas tem 100 milímetros de chuva por mês, já é uma chuva razoável. Aí não é local seco, não. Se é 100 milímetros de chuva, já é Ou razoável. seja, agora nesse eu mesmo. estou fazendo 3, 4 historinhas. É Eu isso. queria, talvez Eu pro tenho dúvida. caso dele, estava pensando aqui, seria interessante ele conseguir aprofundar as raízes do subsolo. Lá mais pra dentro. Seria. Então, para isso ele precisaria... Cavalos específicos que tem um peão que vai fundo. 572, Ripara do Travil, 571/6, Mas que- o Paulsen, são raízes também profundas, que nesse caso dele, videira, talvez ele tenha um pouco mais de sucesso. Mas desde que os primeiros 2 anos, ele vai ter que cuidar desse porta-enxerto com cama morta e aguando ele um pouco, para essa raiz crescer 2, 8, 12 metros de profundidade. Depois do 3º, 4º ano, esse cavalo está estável, porque a raiz principal achou água lá embaixo. Você entendeu o que eu falei? São coisas diferentes. Então, os primeiros anos do porta-enxerto, ele vai ter que aguar o mínimo, cama morta no cavalo, para ele crescer a raiz, ela aí se aprofundar, achar um pouco de umidade lá fora. Mais para frente, pode ser que essa videira se estressa menos. Mas não plantar um cavalo agora, já deixar ele sem água, no lugar seco, lugar extremamente escaldante.